Terceiro, o marco de um religioso é que vive pelas tradições e não vive por convicções. Convicções quer dizer que você entende, você tem uma crença e você entende por que você tem essa crença. Fala o seguinte, Mateus 15, versículo 1 a 3. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram por que seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus, é porque vocês transgridam o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Os fariseus e mestres da lei eram considerados as pessoas mais perto de Deus naquela sociedade. As pessoas olharam para eles e eles falaram, com certeza, os fariseus estão perto de Deus. Então por que essa treta? É porque aparentemente os discípulos não estavam andando mal. Não sei se esse é o cerimonial ou realmente eles precisavam algumas leis, alguns ensinamentos sobre higiene. Independente, Jesus responde a pergunta deles como uma pergunta para eles. Ele falou, deixa eu te perguntar. Que base você tem para o que você está vivendo? Essa é a diferença entre tradição e convicção. Você tem uma base por qual você faz as coisas. Os fariseus e mestres da lei tinham essa tradição, mas não era uma coisa bíblica. Nem toda tradição até é ruim. Eu tenho muitas tradições de Natal, por exemplo, da minha família. Eles são ótimos. O problema é quando a gente não consegue diferenciar o que é tradição, o que é realmente o que Deus nos chamou a fazer. É por isso que Jesus pergunta isso várias vezes. Ele fala em Marcos 10, 2 a 3, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando, é permitido ao homem divorciar de sua mulher? O que Jesus fala? Versículo 3. O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Ele falou, o que as escrituras falam? É que eu faço isso, aquilo. Eu gosto de fazer isso para aproximar de Deus. Como Deus quer que você aproxime dele? É porque eu oro assim por causa... O que Deus fala sobre oração? Eu vou pro culto às vezes, eu não vou porque tem isso e aquilo. O que Deus fala sobre quanto você deve ir pro culto? Ou qual forma você deve ir pro culto? Ou qual é a razão que você vai pro culto? É por causa de uma tradição? Ou por causa é uma coisa que você tem costume? Ou que você acha que é uma boa ideia? O que acontece quando você muda de ideia? Você pode mudar de ideia. Eu já mudei de ideia de muita coisa. Sobre São Paulo ser o melhor time de futebol, não. Mas sobre muitas outras coisas, eu já mudei de ideia. Lucas 6, 1 a 3. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram, por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Para ser preciso, Jesus faz 307 perguntas. E para eles, pessoas perguntam 183 vezes. Dessas 183 perguntas que pessoas fizeram para Jesus, ele só responde 3 diretamente. É como se fosse Jesus não está interessado em te dar respostas, mas ele está interessado em te ajudar a pensar por que você faz o que você faz. Ele importa se suas respostas, pensando, ele falou, vocês nunca leram? Ele está perguntando se suas crenças, a forma que você vive seu cristianismo, vem da Bíblia ou vem de alguma tradição. Não é por causa que você vai para a igreja, não é por causa que seus pais, ou seus avós, ou qualquer pessoa é cristão, quer dizer que você está vivendo o que Jesus tem para você. Não é uma resposta ruim, que eu sinto Jesus na minha vida, eu quero estar com Jesus. Não é errado falar essas coisas, mas você deve construir sua fé baseado não nas circunstâncias, ou nos seus gostos, ou tradição, mas nas escrituras sagradas, em suas convicções. Quarta coisa. Alguém religioso normalmente tem uma lentidão para se arrepender, ao invés de um arrependimento radical, que deve ser
deve ser, na verdade, normal. Lucas 13 fala o seguinte: e eu lhes digo não, mas se não se arrependeram, todos vocês também perecerão. Então contou essa parábola. O homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela, e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta! Por que deixar inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se não der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corta. Jesus é paciente. Ele espera arrependimento de todo mundo. Mas chega um limite. E o problema é se a gente fica testando esse limite. Se Jesus e as pessoas ao nosso redor estão nos chamando para mudar uma coisa na nossa vida, e semana atrás semana, não tem mudança. Vai lidar com essa situação. Ah, tá bom, eu vou. Ah, não consegui. Semana depois, me enrolei. 3ª semana. Quer dizer, a gente tem bons sentimentos sobre o que Jesus quer de nós, mas a gente não tem disposição para lidar com o nosso pecado de verdade, para aproximar de Jesus. Em 2 Coríntios 7:10, uma das características que a gente vê Paulo usando para descrever arrependimento bíblico é indignação. Se você não está indignado com seu pecado, talvez seja ruim. Você não está se arrependendo biblicamente. Uma indignação, você não fica, eu estou indignado. Ninguém reage assim, talvez alguns, né? Mas quando você estiver indignado com uma coisa, você está quase tremendo. Então, como assim? Arrependimento vai levar alguns dias, algum tempo. Vamos ver, vamos flutuar aqui, decidindo se eu quero se arrepender. Isso é um espírito religioso, mas não é um compromisso estar perto de Jesus, porque qualquer coisa que impede alguém que quer estar com Jesus, se tiver uma coisa no caminho, essa pessoa vai tentar superar para chegar perto de Jesus. A 5ª característica de alguém que é religioso e não está vivendo como seguidor de Jesus é não se ver como um pecador ao invés de enxergar seu pecado. Alguém religioso não se vê como um pecador, acha que é bonzinho. Lucas 3:7-11. João dizia às multidões que saíram para ser batizados por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Tem frutos que mostram o arrependimento. E não começam a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo, destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto às raízes das árvores. Em toda árvore que não dê bom fruto será cortado e lançado ao fogo. Nossa, palavras fortes, né? Isso se liga com a parte de arrependimento. Mas o que João está falando é um passo anterior. A razão que o povo judeu não estava se arrependendo é que eles eram filhos de Abraão. Quer dizer, a gente já está bem com Deus porque Abraão era espiritual. Você viu Abraão? A gente é filho dele. Eles não assumiam que eles precisavam ter um relacionamento com Deus. Eles usaram as outras pessoas, ou o fato que eles estavam indo para a sinagoga, ou porque eles sabem como citar orações, com uma razão de acreditar que eles estavam perto de Deus. E João tinha coragem de olhar eles nos olhos e falar: não é bem assim. Algumas das palavras mais fortes que Jesus tem é para pessoas religiosas. Não somente João falou raça de víboras, mas em Mateus 23:29, ele fala: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Em versículo 33 fala o seguinte: serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Religiosidade, se a gente não tem cuidado, não é um pecadinho. Não é, meu Deus, eu estou bem com Deus, mas só um pouquinho enganado. Não.
Jesus chamou essas pessoas religiosas raça de víboras. Ele falou que eles vão ser condenados ao inferno se não mudar. Religiosidade é um pecado do mesmo nível de alguém que está traindo sua esposa, de alguém que está na droga, que alguém está roubando pessoas. Religiosidade é um pecado sério nos olhos de Deus. E isso nos traz para a última característica. Um religioso acha que moralismo é a forma que você pode aproximar de Deus, ao invés da graça. Romanos 3, 23, 24 fala o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Meu Deus, é difícil a palavra. Sendo justificados gratuitamente por sua palavra, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Você não é um cristão naturalmente. Ninguém nasceu cristão. Todo mundo tem um momento em que eles são chamados a morrer para si mesmo e viver para o Cristo. Mas pela graça, fala que você estava morto nas suas transgressões. Você não tinha como agradar a Deus, mesmo com seus bons atos, no seu melhor dia. No dia que você está lendo a Bíblia, está falando glória a Deus, qualquer coisa, você não é merecedor da graça de Deus. Você, o que Timothy Keller fala, você é pior do que você imagina, mas também mais amado do que jamais imaginaria. Porque Jesus nos ama, mesmo conhecendo todos os nossos pecados. Não tem como de você falar, eu sou uma pessoa boa, ou eu faço coisas boas, então eu sou um cristão. A única forma de entrar no reino de Deus é você topar ser um seguidor de Jesus e você morrer para si mesmo. Essa é a única forma. Não há como, com seus atos de justiça, ou você ser uma pessoa boa, a crescer em um lar cristão, ser digno da graça de Deus. Nada é digno de Jesus. Por isso que ele morreu para nós. Ele é a pessoa, coisa mais preciosa do universo. E ele se entregou para nós. Como anda a sua vida? Você tem a tendência a achar porque você crê em Jesus que você é um seguidor? Você acha que seus sentimentos ao Espírito de Jesus são a mesma coisa da sua obediência? Você acha que você tem escrituras que baseiam a forma que você vive sua vida religiosa? Ou você é meio que levado para a tradição? Você é rápido se arrepender se alguém chama atenção, ou as escrituras chamam atenção sobre seu pecado? Você se vê como um pecador que precisa da graça de Deus? Você está vendo que você precisa aceitar a graça de Deus na sua vida? Se você está vivendo uma vida religiosa, tem esperança. Decide pedir ajuda e se torne um discípulo de verdade.